E hoje, vocês perceberam pela música que quando nós falamos de Cristo, Cristo está vivo. Isso é fundamental para nós. Então, ele vive, né? Eu quero colocar aqui, isso não era para aparecer, isso era para aparecer outro, mas fica aqui. A ressurreição, então, ela é simplesmente algo fundamental, essencial, quase que principal dentro do que nós entendemos da salvação em Cristo Jesus. O plano de Deus de separar um povo adorador para Ele, a gente pode entender que a ressurreição ela é fundamental ali. Porque se não tiver, né, a ressurreição, vamos imaginar que Cristo, então ele foi naquela cruz e morreu pelos nossos pecados, pagou os pecados, mas ele não ressuscitasse. O plano não estaria completo. Não poderíamos crer no Senhor. O Paulo, no Evangelho, deixa aqui, ó, isso. No Evangelho, na carta aos Coríntios, ele escreveu assim, ó: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é o quê? Ela é vã. E a vossa fé também é vã. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil. E Paulo ainda diz: você ainda estáis em vossos pecados. Então, o que a gente vai estudar hoje sobre a ressurreição do Senhor é um ponto fundamental. Porque se não tivesse acontecido a ressurreição do Senhor, tudo que nós estamos fazendo aqui hoje. Hoje, na hora que nós fomos orar lá com celebração, eu até perguntei: o que nós vamos fazer agora? Por que estamos aqui? E aí um irmão até olhou: pô, peraí, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos manifestando ou reagindo àquilo que foi realizado na cruz, mas também na sua ressurreição. Os crentes têm esperança nessa vida e na vida eterna por causa do quê? Da ressurreição de Jesus. A igreja, é interessante, né? Que olhando para o texto, e eu já peço que você deixe aberto em Marcos, capítulo 16, versículo 1, a igreja, ela se reúne, ela não se reúne na sexta-feira. A sexta-feira aconteceu o quê? A morte, mas ela se reúne em que dia? No domingo, no primeiro dia da semana. Por quê? A ressurreição. Pela ressurreição, Deus vindicou a obra de seu Filho na cruz. Pois dá uma olhada lá, eu vou colocar para vocês aqui, ó, Atos 17:31, diz assim, ó: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e olha só, e deu provas disso a todos, como? Ressuscitando dentre os mortos. Se Cristo ficasse morto, ou se Cristo simplesmente tivesse subido aos céus e não tivesse feito as aparições, teríamos um problema. Romanos 4:25 diz: e ele foi entregue à morte por os nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. O pessoal que estava na aula aqui, agora há pouco, nós falamos tanto, né, da culpa que temos e como fomos justificados no Senhor. Mas a pergunta é bem simples: será que nós podemos confiar, crer que Jesus realmente ressuscitou dos mortos? Será que não roubaram o corpo dele? Ou será que os discípulos falam: não, ninguém teve isso, nós criamos um final feliz porque estava muito triste a história? Essas afirmações que eu estou fazendo aqui, ou esses questionamentos, são justamente os questionamentos que são colocados sobre a pessoa de Jesus. E vejam que o judeu, ele não alega que não houve Jesus. Ele não defende que Jesus foi pendurado no madeiro. Sabe o que ele alega? Que Jesus não
ressuscitou. Que ele continuou morto. Muitos opositores, então, ao cristianismo dizem que Jesus ele foi um líder revolucionário como qualquer outro grande líder, mas que teve o seu tempo e que chegou no ponto final que ele foi morto e acabou. Então hoje nós queremos ver o quê? Deixa eu ver que eu estou brigando com o controle aqui. Aqui, ó. Hoje nós queremos ver o quê? 3 testemunhos sobre a ressurreição de Jesus. E daí, depois que nós vermos rapidamente esses 3 testemunhos, nós vamos ver algumas implicações sobre a ressurreição de Jesus. O que muda? Já que Jesus, então, ele está vivo, já que nós vamos ver os testemunhos e vamos provar que Jesus está vivo, e o que muda isso na minha vida? E antes de nós olharmos esse estudo, eu faço a pergunta: o que muda saber que Jesus está vivo para você hoje? Não é só ter uma crença, mas o que muda na prática? Agora, nesse exato momento, o que muda? Amanhã, na hora que você estiver indo para o seu trabalho, o que muda? Qual implicação nós tiramos quando olhamos, então, para um Jesus que está vivo? Mas vamos para os nossos testemunhos primeiro. Vamos lá, o primeiro está com o texto, versículos de 1 a 5, e eu peço que você leia novamente. Então, o primeiro testemunho, túmulo vazio, né? O túmulo vazio é um testemunho, mas vamos explicar como. Então, versículo 1 está escrito assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. E entrando no sepulcro, a gente vai ver daqui a pouco. Agora, Marcos aqui, ele registra para nós uns pensamentos e expectativas. E a expectativa dessas mulheres eram de prestar homenagem, né? De ir lá e cuidar do corpo. É mais ou menos para nós como se nós hoje fôssemos levar uma flor no cemitério para um ente querido nosso. Mas a expectativa dela era encontrar o que lá? Um morto. Um cadáver. Elas estavam preocupadas como chegariam até um morto. Esse é o pensamento, essa é a expectativa. E o grande problema para elas ali seria o quê? Que elas estavam pensando: como que nós vamos tirar aquela grande pedra, que eu coloquei a foto semana passada, como que vai rolar aquela pedra? É interessante, então, que esta homenagem também expressava uma outra morte. Qual a morte? Para pensar um pouquinho. A morte da fé daquelas mulheres de que Cristo era Messias. Porque ele tinha já dito e deixado bem claro que ele ia sofrer, ele ia ser entregue aos gentios, ele ia morrer, ia ser sepultado e acabou. Ele deixou bem claro que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Só que quando essas mulheres estão indo e estão aqui preocupadas em tirar a pedra e talvez fazer a sua homenagem a Jesus Cristo, elas estão matando, elas estão revelando a morte na fé de que Jesus realmente era quem ele dizia ser. É interessante que muitas vezes isso acontece com a gente quando nós temos um discurso, falamos, só que as nossas atitudes são outras. Essas mulheres, talvez se a gente tivesse a oportunidade de perguntar para elas
no dia. Quem era Jesus? Eles vão dizer, não, Jesus é o Messias, é o Cristo. Mas você está indo fazer o quê? Eu estou indo lá porque você não entendeu que ele falou que ia ressuscitar? No Evangelho de João, nos mostra que quando Maria chegou e viu a pedra removida, ela foi atingida com uma dor, assim, uma tristeza, porque ela pensou o quê? Jesus ressuscitou, não, ela pensou, roubaram o corpo de Jesus. Então, João, eu vou colocar para vocês aqui, deixa eu ver se apareceu, não apareceu. João 22 diz assim: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. O pensamento dela não é que Jesus tinha ressuscitado, é que alguém tinha roubado o corpo. Aquelas mulheres não sabiam, veja só, elas não sabiam que os líderes religiosos, eles tinham selado o túmulo, que eles tinham colocado ali, feito que os guardas ficassem olhando, vigiando. E aí sim, nós temos o texto, vamos ver se aparece agora, aqui ó, agora apareceu, estou brigando com o controle. Então, o que o texto diz? Vamos ver se é esse mesmo. Destacamento, respondeu Pilatos: podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Marcos 27, 65 e 66. Olha só, elas nem sabiam disso. E chegam lá e vê o túmulo, a pedra removida. Elas também não tinham conhecimento do terremoto. Peraí, estamos falando de um outro terremoto. Um terremoto na crucificação, mas houve também um terremoto depois. Olha que Mateus vai nos mostrar em Mateus 28, 2-4. Diz assim, ó: eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Veja, essas mulheres estão caminhando para lá, mas elas não tinham essas informações. Ainda tem mais. Mateus 28, 11 diz assim, ó: enquanto as mulheres estavam a caminho, elas estavam indo para o túmulo, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram ao chefe do sacerdote tudo o que havia conhecido. O que havia acontecido? O terremoto, a pedra, apareceu um cara brilhante lá. Então olha só, as mulheres chegam, olham o túmulo, a pedra está, não tem guarda nenhum, livre acesso. A razão pela qual, só deixar bem claro para nós, a razão pela qual o anjo remove a pedra não é porque Jesus precisava tirar a pedra para sair. Tanto é que nós vamos ver, né? Daqui a pouco ele ultrapassa as paredes. Mas a razão para deixar então aquele sepulcro sem a pedra era justamente para deixar bem claro, aberto, para quem quiser ver o quê? Um túmulo vazio. Então, a gente vai falar sobre como ele deixou as roupas, né? Vamos colocar assim. Mas o primeiro testemunho é um testemunho que serve como evidência, um fato de um túmulo que Jesus estava tão bem protegido, com guarda, selado, está vazio. Os próprios inimigos de Jesus, eles não tiveram coragem de contestar o túmulo vazio, mas eles arrumaram uma forma de explicar isso. O que eles falaram? Os discípulos de Jesus roubaram o corpo e pagaram para que fosse divulgado essa notícia em toda Jerusalém.
Então, nós temos já um testemunho. Um segundo testemunho. O testemunho que são os anjos. Peraí, pastor, você acabou de ler aqui, está escrito o anjo. Vamos ver se é assim mesmo. Viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram que elas amedrontadas. 6. Não tenham medo, disse ele, uma pessoa, ó. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele não faz uma pergunta. Ele está fazendo uma afirmação. Vocês estão procurando Jesus. E olha só, ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Então, o que nós temos aqui? Um anjo. A promessa de Jesus foi o quê? Realizada. Se nós olharmos em Marcos, Marcos 8:31 diz assim: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. E aí então, como nós falamos, temos esse choque de expectativa que mostra uma incredulidade, que elas não creram. E essa incredulidade trouxe medo. Elas estavam apavoradas. Ao mesmo tempo, nós vamos ver que vai trazer alegria. O Evangelho de Mateus vai mostrar isso, que elas saíram alegres, né? Agora, vamos só entender alguns pontos. Primeiro, roupas brancas. Aqui no original desse texto, é literalmente uma túnica branca, que é uma forma solene, e ela chama a atenção daqueles que a usam. Ou seja, está chamando a atenção para aquele. E o branco aqui não está identificando a cor, é azul, branco, não. Ele identifica o caráter celestial de quem é a pessoa. Por isso que ele chama de jovem, mas é um anjo. O outro evangelho vai nos ajudar. Assentado à direita é uma posição, quando eles falam uma posição sentada do anjo aqui, que identifica a autoridade. Ele está ali para algo e ele tem autoridade para falar o que ele disse. Quando nós olhamos para Lucas 24:4 e João 20:12, indica que houve, na verdade, o quê? 2 anjos. E agora, Marcos falou que só tem um, e João está dizendo que tem 2, Lucas tem 2. E aqui, o que acontece? Talvez para cumprir a exigência de 2 testemunhas, como o caso de Deuteronômio capítulo 19:15, então talvez por isso ter 2 anjos, mas como apenas um anjo falou, Marcos, ele cita, ele faz como ele fez lá com aqueles 2 homens que estavam possuídos, que ele cita só um. Ele só foca naquele que fala, né? Quando ele fala dos 2 cegos em Jericó, ele só fala de um também. Então parece que Marcos, ele foca naquele que fala. Então, ó, um anjo falou isso, pronto. Não significa que ele está identificando quantos anjos tem. Já Lucas e João, ele nos dá mais detalhes mostrando quantos anjos tinham ali. Agora, as mulheres, elas ficaram amedrontadas e ficaram apavoradas. O termo é sem norte, desnorteadas. Por quê? Lucas 24:5 vai aparecer para vocês. Diz assim, ó: amedrontadas as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Então, essas mulheres, elas ficaram porque elas entenderam que elas estavam na frente de alguém superior, mas alguém aqui que não era um ser humano. Um anjo, então. Alguém celestial. Note que foi, só para... Eu gosto de pegar essas, né? Foi também através dos anjos que Deus trouxe boa notícia. Se a gente lembra lá de Lucas 2, né? E os anjos mostraram... a gente fez
uma cantata aqui, lembra? Dos anjos mostrando. É interessante como o Senhor usa os anjos para anunciar essa boa notícia. E a notícia que eles estão trazendo, olha só interessante. Por que você está procurando nos mortos? Por quê? O vivo. Você é doida? É mais ou menos isso. Não, elas não são doidas. Elas não estavam crendo, elas não estavam entendendo. Então, os anjos, eles percebem o pavor delas. E o anjo deixa bem claro, então, que elas também estavam num túmulo certo, porque talvez poderia vir aquela ideia, não, será que eu estou no túmulo certo? Esse aqui está aberto, será que do Jesus não era um pouquinho mais para cá? Porque se nós lembramos do domingo passado, elas acompanharam e viram onde que Jesus foi sepultado. Então será que é só? Não, acho que eu errei o túmulo, né? O do Jesus era o da direita. Quem nunca se perdeu naquele, somente aquele cemitério que tem aquelas, acho que é para lá, não, é para, não, o anjo deixa bem claro que elas estão no túmulo certo. E ele deixa mais claro ainda que ele está vivo. Agora, conforme João 20, ele não estava totalmente vazio. Se ele só estivesse totalmente vazio, assim, seria um fato de que teria sido roubado. Houve um roubo do corpo. Mas não é isso que acontece, é o que João vai nos ensinar. E ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, as faixas de linho, bem como o lenço que era sobre a cabeça dele, e estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, e ele viu e creu. Então, o que nós temos ali? Aqueles homens, as bandagens estavam ali, talvez até endurecidas já, né? Estava tudo certinho. Se alguém rouba um corpo, como que o camarada ia fazer? Ia levar. Não ia, mas estava tudo certo. E segundo a tradição, quando você deixa tudo arrumadinho, significa o quê? Que você vai voltar. Note que cada detalhe é importante para nós nesse testemunho. Jesus Cristo, ele foi sepultado naquele túmulo. Ele não estava mais ali, mas estava tudo dobradinho, bonitinho, mostrando que não houve um roubo. Isto, as mulheres, quando ela diz que elas contemplassem, o vede aqui, ele é muito enfático na língua original. Elas foram testemunhas oculares do quê? De que não houve um saque, um roubo. Um túmulo vazio serve de apoio à ressurreição de Jesus e é acessível a todos. Era só o camarada chegar lá. Tão acessível como a realidade da crucificação. Porque a cruz, não lembra? É quase que ali para todos verem na cidade, chegar e iam ver Jesus. O túmulo também teve a mesma coisa. Era quem quisesse ver, podia ver. E como emissário de Deus, né, o anjo, ele representou aqui, né, o próprio testemunho de Deus, as palavras do Senhor, como sendo um mensageiro do Senhor, e ele diz que Jesus está vivo, não estava mais ali. Então nós já tivemos 2 testemunhos, vamos para o terceiro e último, depois vamos para as implicações. Então, o terceiro testemunho, as mulheres. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. E ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Então, as mulheres aqui, elas recebem uma missão de testemunhar aos discípulos tudo o que elas tinham visto. Muitas pessoas foram testemunhas oculares de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus. Muitas pessoas viram Jesus. Elas tiveram contato com Jesus. E
ele estava bem vivo para essas pessoas. Agora, os apóstolos, juntamente com outros, né, eles tinham visto o Senhor ressuscitado, só que vou parar um pouco e tentar entender a mente daqueles homens. Aqueles homens, qual foi a última cena que alguns deles viram? Não crucificado, para alguns foi qual cena? Ele sendo preso. E depois você tem Pedro acompanhando, indo até a casa, e parece que nós temos um outro discípulo lá que até ajuda a entrar. E na crucificação nós percebemos que tem, esse agora vai ser a sua mãe. Então nós temos um outro discípulo. Então, na mente deles, eles têm uma imagem, têm um fato, só que deveriam pensar o quê? Que a qualquer momento Jesus ia ressuscitar, que Jesus voltaria, e eles deveriam esperar Jesus aonde? Na Galileia, como o Senhor já tinha dito para eles. Mas devido, até mesmo a incredulidade, você vai ver que Jesus aparece em outros momentos, no caminho, na casa, antes mesmo de chegar na Galileia. Então, a ressurreição para esses homens, ela foi muito verdadeira, apesar de eles não terem muito motivo para crer. Mas quando eles viram, Jesus se tornou tão verdadeira que esses homens, por isso, eles se tornaram testemunhas oculares, porque eles viram Cristo e eles morreram por isso. Você acha que se fosse uma mentirinha que Jesus tivesse ressuscitado, eles morreriam por isso? Não. O Senhor que foi morto, mas que com a sua morte e a ressurreição foi confirmado como um pastor verdadeiro, agora tem a palavra, tem a promessa de que vai reunir o rebanho outra vez. Digam para a Galileia que eu vou encontrá-los lá. As mulheres parece que agora elas vão ser substituídas, porque os discípulos abandonaram e tinha que acontecer isso. E elas foram testemunhas de ver qual foi o túmulo. Agora são as primeiras ali, mas agora olha só a ordem. Vai lá e fala para os discípulos que eu estou vivo. Outra coisa interessante, a direção foi invertida. Antes Jesus estava da Galileia indo para Jerusalém. E agora? Eles estão em Jerusalém. E o Senhor fala, nós vamos para a Galileia. Vou te encontrar lá na Galileia. E fica claro que nos sofrimentos, Jesus tinha que passar sozinho então. Ele não podia andar com... aqueles discípulos não podiam acompanhar. Os próprios discípulos, Senhor, o que eu posso? Ainda não pode. Fala, mas não, eu posso. Ainda não, daqui a pouco. Agora eles vão ter novamente o Senhor Jesus. Só que olha só que interessante. Não mais fisicamente. O Senhor vai estar com eles, mas não mais fisicamente. É lógico que vai aparecer, mas eles vão ser guiados pelo Senhor, mas não mais fisicamente. Eles serão orientados, mas não mais como era aqui, Jesus falando. As coisas vão mudar. Então, Jesus não está mais se mostrando para eles como um objeto neutro a ser admirado, mas o Senhor mostra para eles como aquele que venceu a morte, aquele que venceu o pecado, aquele então que vive. Então, a ressurreição de Jesus também foi o quê? Foi para preservar o seu grupo. E hoje nós fazemos parte desse grupo. As mulheres obedeceram. Elas só falaram para os discípulos a quem deveriam propagar a notícia. Temos esses 3 testemunhos. Agora, quais as implicações? Eu quis fazer um pouco diferente hoje. Então vamos ver se vai aparecer ali. Parece? Nem queria mesmo que aparecesse. Então, apareceu. Primeira implicação da ressurreição de Jesus.
Marcos começou o seu evangelho ao declarar que Jesus é o quê? Cristo, o Filho de Deus, certo? Tudo em todo o seu evangelho confirma esse fato. Mas a ressurreição, ela é o quê? Que tira qualquer dúvida. Por quê? Que pode vencer a morte? Já parou para pensar? Nós tivemos foi essa semana, uma pessoa que estava em câncer, em estado terminal, que teve a regeneração e a pessoa está boa, teve até alta. Nós temos vários, nossa, como a pessoa se livrou disso ou daquilo. Mas eu pergunto, quem se livra da morte? Depois de uma morte comprovada ali, ó. Não tem. Tem as fraudes, mas não tem. Jesus Cristo, então, Marcos no versículo 1, ele diz: Cristo, Filho de Deus, e a ressurreição comprova que ele é Filho de Deus. Por quê? Porque ele venceu a morte. A morte que traz tanta dor, a morte que traz um sentimento de tristeza, a morte que parece ser intrusa na nossa vida. Agora, sabe o que significa também? Pega para mim, Vitor, por favor. O reconhecimento intelectual do fato histórico da ressurreição de Jesus é necessário para ser salvo, certo? Mas por si só não é suficiente para salvar. Romanos capítulo 10, versículo 9 requer: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração, o quê? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a fé salvadora vai além da afirmação mental dos fatos. Aqueles judeus, líderes religiosos, eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado, porque o túmulo estava vazio. Tinha as testemunhas oculares. Os próprios soldados que foram falar para ele: a pedra saiu sozinha, houve um terremoto, apareceu um anjo. Tudo isso era suficiente para quê? Para eles crerem. Mas não creram. Então saber que Jesus vive é fundamental, é essencial para a salvação. Mas não é a única coisa. Não é só saber. Então é o quê? Ter convicção. É viver conforme essa verdade. É saber que Cristo está aqui agora. O que muda, gente? Muda tudo. Se eu creio que Jesus Cristo é vivo e Ele está agora aqui, muda. Né? Aquele pavor, E você vai às vezes no sepultamento de um cristão, você sai até consolado pela certeza, pela convicção que a pessoa tem. E aí hoje mudei a estratégia, a metodologia de pregação. Eu também quero terminar de forma diferente. Eu quero trazer para os irmãos uma citação do Dr. Martin Lloyd-Jones, de uma pregação dele. Eu achei muito interessante. Então eu quero ler com os irmãos e concluir com ela. Você pode ir acompanhando na tela conforme eu vou lendo. Esta manhã, como eu olhar sobre esse mundo pecaminoso, mal, que não me deprime? Porque eu esperar dele nada melhor? O que quer que pode estar indo contra mim, tudo o que pode estar acontecendo no meu próprio corpo, este é o que eu devo esperar, por causa do pecado. Mas apesar de eu morrer, vou vê-lo face a face.
vou vê-lo como Ele é, e eu vou ser como Ele é, um corpo glorificado com todo o poder renovado. Muda mais uma, isso. Vitor, vai acompanhando a leitura conforme eu vou, tá? E eu vou estar vivendo em um reino que é incorruptível, imaculado, um reino que jamais poderá desaparecer. Essa é a esperança viva da ressurreição. Essa é a mensagem dessa manhã de Páscoa. Foi um culto de Páscoa que eles fizeram. E aqui a esperança é absolutamente segura e segura. A própria ressurreição garante tudo. Cada inimigo foi destruído, Cristo venceu-os, cada um. Cristo é o nosso precursor. Ele foi preparar um lugar para nós, Ele voltará para nos receber para si mesmo. Vamos reinar com Ele como reis e sacerdotes, vamos julgar o mundo, iremos até mesmo ser anjo juiz, a ideia de julgar os anjos. E isso é a garantia de Cristo e nada pode pará-lo. Pode a morte? Claro que não. A morte, pois ele já conquistou. Pode o diabo? Não. Cristo venceu o diabo. Pode o inferno? Não, não. A morte, onde está o teu arguilhão? O túmulo, onde está a tua vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo anuncia que Ele venceu todos os inimigos. E Ele venceu todos os inimigos. Ele ressuscitou triunfante do túmulo. Nem a morte, nem a vida, nem o inferno, nem qualquer outra coisa pode prevenir ou retardar a vinda do seu reino em toda a sua glória. Só Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se Cristo vive, tudo isso é uma verdade. Se tudo isso é uma verdade para nós? Vamos orar.